bom dia! Seja bem-vindo a mais um Sala de Entrevistas. Hoje o nosso convidado é Calu Choeire, ele que é escultor. Calu, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e ter vindo até os nossos estúdios contar um pouquinho sobre a sua história, as suas esculturas, o seu trabalho. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço esse convite porque é uma boa oportunidade para se falar de arte, principalmente no interior, que existe muito preconceitos ainda, muitos tabus a respeito de arte, principalmente arte pública. Então, para mim é um privilégio poder participar aqui do Sala de Visitas. Calu, como que você descreveria assim, a sua jornada como escultor? Como que foram os seus desafios ao longo da sua carreira, assim, aqui no interior? Como que você descreve, assim, a sua trajetória? Bom, na verdade a minha formação é educação física. Se bem que desde pequeno eu já tinha alguma habilidade de fazer com as mãos. Eu sou oriundo de uma família privilegiada, meu pai era sapateiro e era músico autodidata. As minhas irmãs também eram músicos. Meu pai era regente do coral da igreja, então eu tive o privilégio de crescer assim, num ambiente artístico, cultural muito rico. E desde pequeno eu fazia já algumas, vamos chamar assim, esculturas de argila, quando ia brincar com barro. Perto da minha casa tinha muita argila, então era o nosso brinquedo de infância. Naturalmente que isso depois passou, porque veio outros interesses, né? Adolescência, normalmente você quer jogar bola, esse tipo de coisa. E daí a escultura realmente vai entrar assim como um fator importante na minha vida depois que eu me aposentei. Aí, então, eu comecei a me dedicar, fui aprender, fiz cursos, né? Porque era uma necessidade de ter alguma atividade para ser feita. Então, eu aprimorei um dom que eu tinha, que é uma, assim, vamos chamar de visão tridimensional. Isso é muito nato, né? Então, foi mais ou menos por aí que aconteceu o interesse pela escultura. Mas então, na verdade, você tinha outra profissão, né? E depois que a escultura, depois que se aposentou, que a escultura veio, você trabalhar com escultura? Que você Exatamente. Desenvolveu foram essas circunstâncias, assim, que tornou a escultura sua paixão? Como que foi? Bom, a minha formação, como eu falei antes, é educação física, também por uma questão de paixão, né? Porque o meu irmão mais velho era bom de bola. Eu também queria ser bom de bola, sabe? Então, a gente sempre participava de campeonatos colegiais, estudantis, né? Jogos da juventude, esse tipo de atividade assim. Aí a minha formação como educação física foi realmente pelo gosto, pela paixão pelo esporte, né? E daí, essa questão do esporte tem muito a ver com questão, vamos chamar assim, da arte, porque são atividades culturais muito semelhantes em função das questões temporais e outras, né? Então foi mais ou menos por aí mesmo. E para eu abraçar de vez a questão de fazer esculturas, foi realmente que eu tinha que ter alguma atividade paralela depois que eu me aposentei. E você tem bastante esculturas aqui, só aqui, né, expostas aqui na cidade, né? Essas esculturas estão expostas aonde, assim? É mais ao ar livre? Você tem museus? É aqui na cidade? Tem bastante aqui no estado? Onde que estão as suas esculturas? Bom, a minha paixão pela escultura é fazer escultura pública de grande porte. Certo? Então, eu tenho esculturas até de 20 metros de altura, sabe? Uma escultura bem imponente que fica num distrito aqui em Pato Branco chamado Bom Espero. As outras obras aqui da cidade são relativamente esculturas de pioneiros, de pato, né? Em relação à cidade, de personagens importantes na cultura da cidade. A necessidade de você fazer isso é
pela função de professor que eu tive, uma questão bem didática, naturalmente que todas elas têm uma razão de ser para provocar as pessoas que as observam, é mais ou menos por aí. Então eu gosto mesmo de fazer esculturas grandes e públicas. Porque você quer transmitir uma mensagem por meio da tua arte, estimular tipo assim, existe um propósito maior por trás assim, ou as pessoas fazem, assim, por exemplo, fazem uma encomenda, eu quero isso, ou você quer passar uma mensagem, quer estimular um propósito, o que você quer transmitir através da sua arte? Bom, naturalmente que ela só vai ser arte se você tiver uma intenção provocativa, se ela tem um fator histórico importante, né? Se ela realmente provoca nas pessoas a curiosidade de saber, entender Pensar, aquele né? momento histórico. A questão do pensar na escultura, ela fica assim de uma maneira mais subjetiva, porque eu acho que você fazer esculturas muito abstratas em locais públicos é o desafio de você mudar o olhar, sabe? Você mudar o olhar. Naturalmente que arte não é charada, né? Você não precisa estar adivinhando o que é que você está vendo, certo? Porque você está muito acostumado a andar na rua, daí você vê poste, carro, casa, muro, árvore, de repente tem uma forma totalmente diferente. Isso desperta a tua curiosidade, isso desperta para alguma reflexão. Naturalmente que cada um tem a sua, né? Então, nesse caso, a minha função é provocar. E você acha que você é compreendido? E como que você recebe as críticas, as avaliações sobre as tuas esculturas, assim, como que você recebe assim o olhar do outro sobre as esculturas? Entendo. Como que é para vocês? Uhum. A questão do ser compreendido, ela vai muito assim, é relativo, né? Porque eu nunca esperei ser compreendido, certo? Nem aceito, certo? Eu faço. Você desafia. Eu desafio. É até uma questão democrática. Se você gostar, tudo bem. Se não gostar, também é um direito seu de não gostar. Né? Mas a questão de fazer arte no interior passa por uma questão muito forte das intolerâncias. Né? As pessoas aqui deixam você criar assim livremente? No interior tem essa liberdade, será? Não, também é relativo, Sinara, porque no interior, normalmente as pessoas querem uma coisa muito conservadora, sabe? Então, eu vou denominar alguns. Anjos, animais, aves, sabe? Então, são umas coisas assim que não tem um ar de, vamos chamar assim, de ineditismo, muito inédito. Certo? É muito conservador nesse lado. Apesar de que eu tenho bastante esculturas abstratas públicas. Viu? E que tipo de materiais você usa, assim, e quais que você gosta mais de trabalhar, assim? Você tem alguma preferência? Olha, para fazer esculturas públicas, eu prefiro fazer com ferro. Primeiro, pela dinâmica, vamos dizer assim, é mais fácil. Certo? Porque os detalhes, eles passam um pouco desapercebido na questão do conjunto todo. E, por outro lado, a questão de durabilidade, né? Então, daqui uns 300 anos, as esculturas vão estar lá ainda, né? Outros materiais, talvez, não durem tanto tempo, não sejam tão perenes. Mas você falou que você trabalhou com barro, né? Mas a base vem do barro, né? Para você chegar, porque você faz esculturas de 20 metros, você falou, né? Sim. A questão do barro, da argila, é que você tem que modelar, né? Fazer as formas primeiro, para depois você reproduzi-las elas em escala, maiores, né? A questão da modelagem, que é, vamos dizer assim, a parte bem satisfatória, bem prazerosa da escultura, né? É onde você cria as formas. Então, cerâmica, né?
Com quantas pessoas trabalham contigo hoje? Não, eu tenho normalmente uma pessoa por funções técnicas, estritamente técnicas, né? Então, por exemplo, para fazer soldas, né? Ou então para me ajudar a carregar algum material mais pesado, como pedra, alguma coisa, cortar a pedra, esse tipo de coisa. Daí alguém me ajuda. Mas na parte mesmo da criação, não, isso é muito individual. E você ensina assim as outras pessoas, desenvolve algum projeto comunitário, ensina crianças, você compartilha teu conhecimento assim com outras pessoas? Assim? Olha, eu sempre estou atendendo convites de escolas, principalmente, certo? Até aqui em Pato Branco, eu acho que eu fui em quase todas. Então, a minha atividade daí, no caso, é fazer oficinas com argila, porque ela tem uma capacidade muito grande de auxiliar no entendimento de visão de mundo, de leituras de mundo, certo? Porque o aluno, criando ele mesmo uma forma, ele vai se sentir capacitado, certo? E também vai poder abstrair, ou seja, só vai conseguir entender o abstrato quem pratica o abstrato. Né? Então você tem que fazer exercício de criatividade para você ser criativo. Isso aí vai ajudar muito depois nas questões de fazer redações, né? Ou mesmo qualquer outro segmento, até para a informática, né? Se você tem que ser criativo. Mas você só vai ser criativo se você fizer exercício de criatividade. Então, o que eu repasso é realmente fazer criações, né? Ser criativo utilizando a argila. Você usa mais esses materiais, você faz uso das novas tecnologias, assim, para agora desenvolver a arte? Como que você vê, assim, tem como, assim, você usa as novas tecnologias, algum tipo de Não, eu sou bem medieval. Bem mais uso. Bem medieval. Eu uso ferramentas assim bem primárias. A questão da tecnologia, eu tenho algumas esculturas que falam sobre a questão tecnológica. Você faz um... Certo? Então, eu tenho uma escultura que é um cidadão equilibrando uma enxada em cima de um círculo. Está exposto? Não, está em Ibaiti, lá na minha cidade natal. Então, o que é essa questão? Essa questão é que você passar do artesanal para o tecnológico, você tem que ter equilíbrio. Senão, você desumaniza, fica muito preso à tecnologia, você não digo para de criar, mas você fica muito automatizado, né? E a função da arte realmente é a sensibilidade do sentimento. Então, eu acho que muita tecnologia robotiza, tira o sentimento. Nós vamos dar uma pausa para tomar um cafezinho e voltamos logo após os comerciais. Fiquem conosco.